Muito obrigado a todos que estão conectados, muito obrigado a todos vocês que nos seguem. E hoje nós trouxemos aqui o Carlos Rotella, grupo Edson Queiroz, vai falar um monte de coisa interessante pra gente nesse ano que está cumprindo 100 anos, não é isso, Géser? 100 anos. E a gente vai falar com o Carlos já. Antes o Géser vai falar alguma coisinha também pra gente, vai falar do nosso patrocinador. Géser, o que nós temos para hoje? Hoje é um dia especial. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa aí o horário que você esteja assistindo, vocês sabem, a gente sempre fala disso. E como o Mauro bem disse, hoje vamos falar com Carlos Rotella, um amigo de longa data, trabalhamos juntos, que teve uma carreira em grandes empresas, em posições importantes e teve o prazer e a gentileza de nos receber hoje aqui para bater esse papo, essa conversa. Lembrando sempre do nosso patrocinador, o Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. Provem, até melhor que e de é Minas. de Minas Gerais, não precisa ter medo não. E, bom, é um prazer. Carlos, obrigado mais uma vez por nos receber, pela gentileza, pelo seu tempo. Você está aqui em São Paulo e, bom... Não é sempre que a gente consegue pegar um presidente, conversar com o presidente que está com a unidade lá em Fortaleza, aproveitando a passagem dele aqui. Então, super obrigado, bacana você ter cedido esse tempo para a gente, até pagou café para a gente hoje. Legal. Então não podia ser melhor. Obrigado, Géser, obrigado, Mauro, aí pela oportunidade, né? A gente já se conhece de longa data e é bacana poder rever amigos depois de tanto tempo e tal. E fazer amigos. Né? Então é bem legal. Só fazendo uma correçãozinha, na verdade o grupo não tem 100 anos, o grupo tem 73 anos, 100 anos de nascimento do fundador. Perfeito. Né? Do Edson Queiroz. Então o grupo tem 73 anos. Obrigado. Então, leva o nome, gente é um acaba prazer. fazendo a confusão porque leva o nome. Leva o nome e tal, nome. e esse ano é o centenário do nascimento dele. Então tem uma série de comemorações, tem memorial, tem uma série de Então por isso que está falando bastante, está repercutindo bastante. Vai ter inauguração do memorial. Então valeu o erro. Esse ano, valeu o erro. Valeu o erro, a gente não vai... É o ajuste. A gente não vai editar o erro. Não vai editar. Ficou bom esse erro. Legal. Porque esclarece. Ficou bacana. Legal. Tranquilo. Carlos, é assim, Carlos ou Rotella, eu vou misturar as duas coisas no meio aqui. Fica à vontade. Você tem uma carreira muito extensa, né? Quando eu digo extensa, tempo, e principalmente posições importantes dentro das organizações. Valeo, Chus, Linde, Votorantim, ou seja, até chegar no grupo Edson Queiroz. Ou seja, quando você olha toda essa sua experiência externa, global, o que você entende que foi relevante, né? O que você traz dentro dessas suas experiências, dentro dessa sua carreira, que você fala, esses foram os degraus, né, que eu fui galgando, que eu fui aprendendo, que eu fui construindo, que me trouxeram até aqui, que fazem quem eu sou e que vão me levar adiante. Assim, se eu voltar um pouquinho na minha história de vida, ela não está nem tão vinculada à questão de experiência em empresa. Minha história de vida está vinculada ao esporte. Eu fui um atleta na minha adolescência, um atleta remunerado e tudo tal. Então eu tinha uma... O que você fazia? Eu era jogador de basquete, então eu cresci dentro do esporte, eu cresci para ser jogador de basquete. Infelizmente ou felizmente eu acabei não sendo, né? E num dado momento toda essa formação de liderança, de entender o que era uma coletividade, você está num esporte que é de grupo, que está acima das individualidades, apesar da gente como cultura sempre enaltecer aquela pessoa que mais se destaca do ponto de vista individual, né? Mas no final do dia a gente acaba percebendo que a coletividade tem que estar acima da individualidade. Então, eu sempre tive uma característica que para mim era importante, que era ter um traço de liderança, e a partir daí eu começo a forjar a minha maneira de ser e entro no negócio, começando pela Valeo lá atrás, e a Valeo era uma empresa absolutamente processual, né? Acho que é um exemplo talvez das coisas mais impressionantes que eu já vi em termos de processo. E o processo ele era voltado para a coletividade, ele não era voltado para a individualidade, ou seja, nós éramos todos anônimos lá atrás,
todos vestidos da mesma forma, cumprindo um mesmo padrão e tudo mais, tal. Então isso te dá naturalmente uma noção assim de humildade, de entender que você sempre será menor do que aquele símbolo, aquele nome de empresa que você carrega. Então eu acho que esse é o ponto fundamental no processo. Assim, eu entendi que o processo ele seria mais importante e seria o fio condutor da minha liderança, mas uma liderança voltada para a coletividade e não uma liderança voltada para o meu ego, para enaltecer aquilo que eu achava, que eu gostava, os meus desejos ou os desejos dos executivos que trabalhavam comigo. Então, esse foi o ponto que norteou o início da minha carreira e a partir daí eu acho que foi o fio condutor. E aí, o que você fala é interessante, né? Anote aí. Mesmo numa posição de liderança, trazendo a experiência do esporte, existe um processo. No esporte há um processo. O jogador, ele tá, né, o atleta está desempenhando um papel de liderança, mesmo não sendo líder, ele tem um papel de liderança dentro de campo. Assim, a empresa, como eu enxergo a empresa, ela é uma repetição diária. No final do dia, a gente vem aqui todos os dias para fazer praticamente as mesmas coisas, com contextos diferentes, com focos diferentes, com estratégias diferentes, mas no final do dia são as mesmas coisas, né? Então nós somos executivos de quase que de repetição. Eu sei que a palavra ela é um pouco ruim, mas são rotinas, né? A criatividade ela não está todo dia presente no nosso dia a dia. A criatividade ela está presente, ela é um ingrediente, a estratégia ela está presente, ela é outro ingrediente, mas o dia a dia de uma companhia, se você olhar para todos os colaboradores da companhia, ela é feita sim de uma repetição, e essa repetição ela está pautada em disciplina, ela está pautada em bem-estar, ela está pautada em produtividade, em performance, então são fatores que, se você não tiver disciplina, você não faz uma empresa andar. Como é que você consegue, nessa posição que você orquestra isso, né? São 10 mil pessoas que você está dizendo, mais ou menos. E, indubitavelmente, disciplina é fundamental, a gente não vai discutir isso. Mas as pessoas também não podem ficar opacas por causa da disciplina. E você precisa de talentos. Como é que você coloca tudo isso na balança? O talento, como é que você não deixa o talento morrer, ficar opaco por causa da disciplina? Como é que você consegue também que aquele jovem, normalmente, que aqueles arroubos da juventude, querer aparecer mais, tal, ao mesmo tempo fazer com que ele seja líder, ele seja talento, mas ele seja disciplinado? Como é que você faz esse balanço? Dá uma dica, né? Como que você faz isso? Porque as pessoas que assistem o nosso podcast querem aprender e talvez você possa passar uma mensagem interessante, porque você é o número 1. Acho que é você que orquestra isso. A gente lida com isso no dia a dia. Assim, a formação de um jovem, a capacitação de um executivo, ela sempre vai existir, independente do momento da sua carreira. Na empresa em si, o que a gente procura fazer e o que eu venho procurando fazer desde que eu me tornei presidente de companhia? A gente tem um modelo de gestão. Ele é um modelo de gestão que ele é pautado em processos, ele é colegiado e ele é sem hierarquia. O que é sem hierarquia? Todos vêm para a mesa, para os comitês de processos, independente da hierarquia e sim por contribuição. Os talentos sempre vão existir. Mas nós, de uma maneira ou de outra, todos que têm uma boa formação, todos que investiram na sua carreira, nós tendemos a ficar um commodity. Tendemos. E os talentos, eles vão acabar aparecendo. E no modelo de gestão, que ele é colegiado, que você dá voz para todo mundo, porque ele é por contribuição, aqueles que contribuem mais, aqueles que têm mais foco, aqueles que têm mais vontade, eles acabam aparecendo naturalmente, desde que o ambiente seja propício para que eles possam fazer isso. Sim. Porque nós temos que ter uma escutativa, você percebe, as pessoas que são diferenciadas, elas sempre vão se destacar. Mas uma empresa ela não é feita de pessoas diferenciadas. Uma empresa ela é feita de pessoas numa média. Você vai ter um ou outro diferenciado, porque é uma pirâmide. Então, ela é feita de pessoas médias.
Ela é feita de pessoas médias, com foco, com disciplina, que podem melhorar todo o tempo. Aqueles que são diferenciados, aí é um destaque natural que vai fazer com que esses vão ter o acesso, se tiverem a disciplina e o rigor e tudo mais para se desenvolver. Mas, na média, nós somos feitos para uma grande coletividade e os destaques sempre vão aparecer. Fantástico. Entendi. E como é que você traz, né, essa visão, né? Óbvio que você está aplicando essa visão hoje, né? Mas você viveu empresas multinacionais que são processuais, empresas que têm uma estrutura até estrangeira, né? Um headquarter lá fora, né? Uma presidência lá fora, trazendo questões culturais e tudo. Mas você traz, como foi trazer toda essa filosofia que você está contando para nós num grupo brasileiro, então, né? Assim, que com tanto tempo assim, tem tantas diferenças ou é natural? Não, tem muita diferença. Assim, acho que a diferença da multinacional para a nacional é que na empresa multinacional, a multinacional ela é o software e nós executivos somos o hardware. Tá. Na nacional, o executivo é o software e a nacional ela é o hardware. Então, quando você vem para uma companhia em que ela tem uma trajetória e tudo mais, tal, ela vai buscar no executivo uma maneira de trazer conhecimento, trazer processos, trazer condutas e tudo mais, tal, para que você possa melhorar o dia a dia. Numa multinacional, muitas vezes isso vem de fora. É um pacote que já foi desenvolvido lá atrás, sim, porque uma multinacional, não podemos esquecer que ela foi nacional no país de origem, sim. Então ela já fez isso um pouco antes. Essa é a única diferença nesse processo. A filosofia foi construída então, lá. Então, no atual estágio, eu vejo um pouco dessa forma. Assim. Para as empresas nacionais já muito desenvolvidas, obviamente que ela passa a ter o seu know-how já desenvolvido e isso já fica offsetado. Mas numa empresa familiar ainda genuína, eu acho que o executivo ele é mais um software e a empresa é mais um hardware, porque ele tem a obrigatoriedade de trazer conhecimento e implantar conhecimento. É uma questão de gerenciamento do conhecimento, né, Carlos? É interessante. E eu acho que a gente podia aproveitar o ponto, Géser, a palavra software, ela é um gancho para a gente falar de uma coisa que, claro, hoje o pessoal diz assim que tem duas verdades. Né? A primeira verdade é que todos nós vamos morrer. A segunda verdade é que semana que vem vai ter uma inteligência artificial nova no mercado. Então são as duas verdades que existem. Como é que você vê o grupo, né, que é um grupo 70 e poucos anos, como é que esse grupo vai abraçar a inteligência artificial ou sem hype? Como é que ele vai digitalizar? Como é que ele vai viver com pessoas e sistemas de computação, digitalizados, com chame o que você quiser de inteligência artificial, porque é tão amplo, mas como é que esse equilíbrio vai ser estabelecido? Como é que é o seu plano para o grupo Edson Queiroz disso daí? A gente tem empresas super tradicionais, né? Então quando você pega um gás, vou dar um exemplo super simples, o gás, aquele botijão no domicílio de cada um de 13 quilos, quem compra hoje, como que é comprado esse botijão hoje? É o caminhãozinho que passa na porta, a dona de casa que sai ali, passa lá o barulhinho e tudo mais, tal. A pergunta que a gente começou a se fazer é, será que esse modelo de compra ele vai perdurar ao longo dos anos ou as novas gerações, certamente com a utilização de celular, isso, aquilo, tal, vamos lá. Então, a gente acredita que vai ter uma digitalização do consumidor final, né? Mesmo para um produto tão mais difícil, porque uma coisa é você falar de um iFood, isso, aquilo, tal. Já no caso do gás, ele tem um sistema de venda que ele é mais tradicional, ele mudou pouco ao longo dos anos. E agora é uma mudança brutal. Quando você fala, vamos digitalizar e vamos passar a comprar um gás pelo celular, você imagina, no caso da Nacional Gás, nós atendemos em torno de 8 milhões de famílias por mês. Então, como que você faz isso no Brasil todo? Então, é um processo
que a gente começou a fazer, porque nesse processo você tem o distribuidor, que somos nós, você tem as nossas revendas. Se você pegar no Brasil todo, tem 60 mil revendas. Muita gente. Não acaba mais. Tal. E, ao mesmo tempo, você tem o consumidor final, que ele vai ter opções para poder comprar. Então, como integrar tudo isso é um projeto grande. Hoje esse projeto está dentro da companhia. A gente vem trabalhando isso, eu não posso adiantar ainda, mas quando eu puder adiantar até o final do ano, a gente está em fase piloto e a gente vai ter um dos canais de venda. Mas o que você contou já foi ótimo, né? Porque está explicando como é que está. A questão, né, o cerne ali é avaliar o modelo de negócio e principalmente o cliente. O que me vem aqui, né, da sua fala, o que me transfere é quem é o cliente, qual é o comportamento desse cliente e qual o impacto que isso vai ter realmente num benefício de transformar o modelo de negócio tão abruptamente. Né? Como você falou, 8 milhões de pessoas, uma dona de casa, talvez não use o celular além de mandar uma mensagem e tal, tudo mais, ou o aplicativo do banco, e você transformar e forçar talvez a pessoa para um momento que ela não quer ir. Ou seja, você não pode obrigar a tecnologia. Né? Alguns mercados já estão andando mais rápido. E se você pegar na linha branca, a linha branca hoje, você pegar... a gente tem o varejo tradicional, com a loja física e tal, vendendo, mas é muito comum hoje você vai numa loja física no varejo e o próprio vendedor na loja te direciona para comprar pelo site. Eu quero levar aqui, não vai levar aqui. Você tem até dificuldade para entender porque que ele te direciona para o site. Às vezes o site está te dando mais desconto e tal. Nós também passando a entrar em plataformas digitais e tudo tal. Então esse é um processo muito, muito interessante. Nós temos algumas parcerias e isso tem evoluído muito rápido. O setor de bebidas, a mesma coisa. Nós éramos posicionados como distribuidores de água ou de bebidas e alimentos. Hoje nós somos posicionados como gestores de marca, porque tem gente mais competente para poder fazer esse tipo de distribuição, dado esse aporte digital que faz com que isso mude bastante o jogo. Então eu acredito dessa forma. Do outro lado, tem uma questão que é intramuros. Quando você fala de inteligência artificial, eu falei com o olhar cliente e o olhar mercado, mas tem uma questão que é intramuros, que é a otimização dos processos. Eu ia perguntar, o que você contou foi uma história muito bacana, acho que o pessoal vai gostar bastante de ter escutado isso, e aí eu ia te perguntar, escuta, e dentro intramuros é legal, e aí, 10 mil pessoas? É um outro desafio, porque uma coisa é a gente ter iniciativas de inteligência artificial. Então eu vou lá, eu pego uma determinada deficiência de um processo, aplico aqui, aplico ali, aplico acolá. Bom, a gente teve essa experiência, temos algumas iniciativas bacanas e tal, que começam a dar alguns frutos, mas nós tomamos uma decisão, essa decisão tomamos essa semana, de transformar isso num grande programa na companhia. Claro. Então passa a ser um sistema de governança. Um sistema de governança, onde nós vamos repensar a estrutura para fomentar internamente e não ficar uma coisa ou cair num modismo tecnológico, ou cair numa iniciativa de alguém que tem mais afinidade com o tema, e sim um grupo como o nosso, que é um grupo grande, diverso e tudo mais, para que ele entre como um programa e fique perene na companhia. E esse programa teria representantes de todas as áreas do grupo? É uma estruturação completa, como nós fazemos em qualquer outro projeto na companhia. Entender. Ele não vai ficar nos domínios da tecnologia da informação? Para a gente poder desdobrar a companhia, estabelecer prioridades, funil e tudo, tal, para a gente ter projetos. E treinamento? Tem muito treinamento pela frente? E tal. A gente tem uma academia JEC, né? Então nós montamos uma academia, que é uma academia virtual, e a partir daí a gente treina todo mundo, todos os processos. Ou seja, de novo, a questão de estratégia, de colocar as pessoas ali, que elas são importantes. Você falou, né? Pessoas que estão aqui comprometidas, melhorando cada dia. Então, parte deste processo de liderança e de gestão passa também por investir na educação continuada dessas pessoas para que elas possam
continuar desempenhando o seu papel e se desenvolvendo dentro da companhia. Pegando um pouquinho o exemplo lá de trás, da Valeo, a Valeo lá atrás, hoje não seria bem aceito, mas na época era, ela tinha o Valeo Man. Né? E o Woman. Nem o Woman, tinha os dois. Eu peguei só a época do Valeo Man, né? Não tinha o Valeo Woman. Tinha. E aí ela tinha um perfil aonde ela queria e a gente escolheu no Jack ter o líder Jack. Então, a partir daí, nós montamos o líder Jack com todas as capacitações, valências e tal. Então, todo mundo que é líder, e o que é líder no Jack? Líder no Jack são supervisor, coordenadores para cima e mais carreira Y. Então, formam mais ou menos, nós somos mais ou menos 700, 750. Então, todo esse pessoal tem que ser formado dentro da capacitação de líder Jack, que nós escolhemos ali uma série de requisitos. E que vai fazer uma integração, inclusive, não só de hard skills ou competências específicas, ou soft skills, que são específicas de liderança e equipes, mas também da filosofia da companhia. Total. E da própria liderança, ou seja, tudo isso tem que fazer parte. Todos são formados no modelo de gestão. O modelo de gestão, eu esqueci de falar no início, mas ele tem uma parte que são os processos usuais da companhia e a outra parte são projetos vitais. O que são projetos vitais? Nós treinamos a companhia toda em gestão de projeto. Então, nós trouxemos até um amigo nosso, Marcelo Saroli, para montar todo o procedimento de gestão de projetos do Jack, baseado na experiência automobilística, Sim. adequado para a nossa companhia, ok? E a partir daí nós treinamos a companhia inteira. Então, tudo que é feito no Jack em termos de plano de ação é tratado como projeto. Porém, os projetos vitais são aqueles acompanhados por mim diretamente. Então, aqui eu estou falando isso por quê? Porque o líder Jack ele tem uma característica interessante. Eu particularmente não acredito no executivo que se denomine ou que se intitule eu sou um cara estratégico. Não, nós somos hands-on e também estratégicos. E isso, alguns anos atrás, era até visto como uma coisa menor, você falar que você é um cara hands-on. Claro. As pessoas tinham a tendência de falar, pô, hands-on parecia um cara menos importante Braçal. do que um cara estratégico. E ao contrário, o hands-on é o cara que tem o ouvido no trilho, ele sabe se o trem está chegando, uma boa execução corrige uma estratégia ruim. Isso é fantástico o que você está falando, isso é inovador, né? Acho que muita gente está falando uau, né? O presidente está falando isso, então é melhor eu parar de fazer entrevista e dizer que eu sou estratégico. Né? A melhor estratégia do mundo, se você tiver uma péssima execução, ela vai dar errado. A melhor estratégia é ser hands-on. Eu acho que a melhor estratégia... Estou dizendo o seguinte, você tem que ter uma excelente estratégia, mas você tem que ter uma excelente execução. As duas têm um grande valor. Só que a boa execução, bons executores, são capazes de corrigir uma estratégia ruim ao longo da jornada. Do percurso. Agora, uma excelente estratégia com uma péssima execução, você, infelizmente, não chega a lugar nenhum. É o que a gente fala do Essa é uma Gemba, diferença, para mim, importante na capacitação do líder. Então, e nós temos isso como característica, assim, o nosso modelo de gestão, ele me obriga a participar de todos os processos. Você vai falar, pô, você é CEO de um grupo desse tamanho, com 5 empresas, 10 mil funcionários, isso aqui é uma empresa de 13 bilhões, isso aqui. Você participa de todos os comitês? Participo. Participo, por quê? Primeiro, nós somos uma holding controladora. A holding controladora faz com que a gente tenha os CEOs dos negócios e os diretores corporativos que são cross para os negócios. E eles têm o modelo de gestão deles nas companhias, que é espelho do nosso da holding, e nós da holding, eu como presidente da holding, eu tenho reunião ou comitê comercial com os diretores da Minalba, comitê comercial com os diretores da Nacional Gás, da Esmaltec, tudo mais, tal. Da mesma forma na parte industrial, da mesma forma na parte de finanças, na parte TI, tudo mais, tal. O que isso faz para os executivos? Faz com que nós tenhamos o tempo inteiro a temperatura da companhia
e que todos os problemas ou todas as questões, todos os projetos, todas as dificuldades, elas passem o tempo inteiro debaixo dos nossos olhos. Que a gente possa contribuir, saber como corrigir, como não corrigir e tal. Isso, ele requer um trabalho muito maior do executivo, porque o executivo tem que estar ali. Ele não fica lá no Olimpo dele tem que estar com presente. uma distância, ele tem que estar presente, ele tem que ter essa noção. Mas, a partir do momento que essa cultura ela está colocada em prática, você ganha em agilidade, você ganha em sinergia, você ganha em cultura, você faz a coisa que é mais bacana, que é o nosso mantra dentro da companhia, que é um só time. Então, esse é o ponto. Porque se você olha e fala, nós todos aqui gostaríamos de liderar pelo exemplo. Mas quando você vê o primeiro homem da companhia em todas as reuniões, participando, pulsando junto com o time, o cara fala, pô, se esse cara tá, eu também tenho que estar. Eu tenho que estar, eu tenho que contribuir. Então isso é muito bacana. Então é um processo, ele não acontece da noite para o dia. Lógico. Mas a hora que essa mágica ela acontece, você forma um amálgama de todo o time e é muito salutar para acho que aqui teria conversa para dias, né? Dias. E a gente já tem que ir terminando o nosso episódio. Porque o tempo é... Faz mais uma pergunta. Os dólares Faz mais uma pergunta. Para você, Carlos, no cenário que a gente tem global, mas principalmente você acha que o cenário brasileiro é mais importante a gente olhar localmente, né, do que ficar, às vezes, lógico que a gente não pode tirar o olho do que acontece fora, mas quando a gente olha o Brasil e a gente vê como levar um grupo brasileiro, né, se manter sustentável, quando eu falo sustentável gerando emprego, pagando impostos, dando oportunidades, investindo em inovação, em crescimento, preocupado com o mercado, com o país, né? Para você, Carlos, qual é o segredo, qual é a preocupação que um executivo ou um líder, executivo de um gestor de qualquer nível, supervisor, gerente, diretor, CEO, C-level, o que seja, qual é a preocupação que ele tem que ter hoje para garantir que uma empresa se sustente, que ela seja relevante na nossa sociedade? Assim, tudo que eu vou falar pode ser um pouco, meio clichê. Pode. Porque todo mundo vai falar, bom, ok, uma empresa tem que ter planejamento, tem que ter talento, tem que ter bom, ok, isso é o que todo mundo tem, é o que todo mundo faz e tudo mais tal. Mas tem um ponto que eu acho que eu vou sempre colocar na ótica do executivo. Eu aprendi nesses anos todos no Brasil em que nós, todo ano, estamos vivendo uma crise. Então, a única coisa que mudou é que as crises que antes elas eram mais espaçadas, elas passaram a ter um curto espaço do tempo para acontecer. Então, a gente vive um pouco de crise em crise, de análises econômicas com análises econômicas e tudo. Tal. Bom, então, qual é o que eu costumo falar normalmente dentro da companhia? Nós aqui olhamos para a economia, nós olhamos para as dificuldades, isso, aquilo, mas nós damos uma atenção relativa. Por quê? Porque eu tenho que acordar todo dia e fazer melhor do que o que eu fiz ontem. Entendeu? Então, e pior do que o que eu vou fazer amanhã. Esse é o negócio. Então, a gente até brinca lá dentro, tá a frase do Vanderlei Luxemburgo, né? Uns choram, outros vendem lenço. Eu escolhi vender lenço. Então, esse é o nosso mantra. Então, se eu ficar dando muita atenção para todo o contexto, isso, aquilo, blá, 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 não teve um ano nesse país em que os dados econômicos eles se refletiram na íntegra no orçamento que foi feito. Óbvio que é importante, óbvio que a gente tem isso como planejamento, mas se apegar quase só que a isso. Não, eu já tenho. Entendeu? Então eu acordo, e aqui todo mundo que está no GEC é o seguinte, a gente acorda para fazer um dia melhor, do jeito que tem que ser, e não dá tanta atenção para todos esses eventos. E eu vou te dar um exemplo super simples. Quando eu entrei no GEC, o GEC fazia, e eu posso falar porque são dados públicos, alguma coisa, um EBITDA em torno de 350 a 400 milhões, não tenho o número agora de cabeça. Nós fizemos em 2024 1,7 bi de EBITDA.
Se no dia que eu tivesse entrado no JEC, eu tivesse falado, olha, em 2024 nós vamos fazer 1,7 bi, nós vamos crescer o que crescemos, os executivos que estavam comigo teriam falado o quê? Nós estamos loucos, não vai acontecer isso, o cara não sabe o que está falando, blá, 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 blá. E na prática o que nós falamos? Não tem barreira, nós vamos fazer e acabou. Nós vamos montar o plano para fazer. Depois, as dificuldades nós podemos encontrar e aí tem um aprendizado contínuo nesse processo. Então, a gente acabou se surpreendendo, a gente tinha estipulado um plano para 5 anos, acabamos fazendo em 2. Então, o que eu queria colocar aqui como mensagem final eu acho que o executivo que entra se limitando para aquilo que ele pode conquistar, certamente ele vai conquistar menos do que o potencial que tem a companhia. Então a gente não se limita e a gente nem com nada, não tem dogmas na companhia. É a crença autolimitante, né? Que exatamente. fala, então é um conformismo com o processo. Se eu puder tirar 10, eu vou tentar tirar um pouco a mais. Quem sabe dá. E de repente a gente descobre que dava até muito a mais. Não, muito mais. Entendeu? Então um pouco essa é a filosofia, que é um pouco a filosofia do esporte. Né? Assim, não tem limites. 110%. Tem bastante coisa para anotar o pessoal hoje. Bastante coisa. Bastante coisa. Muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade novamente. A gente Prazer não sabia que você tinha sido atleta de basquete, você sabia? Eu sabia. É alto, mas eu falei, eu não sabia que tinha sido atleta, mas legal. Bacana, o lado humano também tá contando. Show de bola. E o quanto ele influencia depois na vida profissional. Né? Sem dúvida. Obrigado, Muito legal, viu? obrigado pelo tempo, obrigado, pela oportunidade, pelo obrigado. tempo, pela gentileza de nos receber, abrir esse espaço na agenda aqui em São Paulo. Foi ótimo te rever e conversar e poder você dar essa abertura para a gente levar toda essa sua história para quem nos assiste também. Legal. Legal? Obrigado, um prazer. Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Espero que vocês tenham anotado tudo o que foi falado aqui. Foi uma aula de como liderar, como ser executivo, como planejar. Então, vocês têm aí para anotar tudo que vocês quiserem. Pode divulgar para os amigos, se quiser. Divulguem para os amigos, né? Então, nos sigam, curtam, compartilhem, né? Vamos buscar um pouco mais. Quem é o Grupo Edson Queiroz? Quem é o Carlos Rotella? A história dele. Né? Pesquisem sobre o Mauro, pesquisem sobre o Géser, né? Então, esse é o nosso episódio de hoje. A gente agradece mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço, pessoal. Obrigado, pessoal.